Olá, peixes! Bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente do Retiro Espiritual. E hoje vamos fazer a sua leitura para o mês de março, o que tem que ser informado, alertado e orientado através das cartas. E se você está chegando aqui agora, já se inscreve no nosso canal, venha fazer parte dessa corrente do bem. Na descrição do vídeo tem um link para leituras particulares e também temos agora o nosso QR Code aí na tela do vídeo, aparece para vocês. Para quem tem dificuldade em agendar uma leitura através do link, basta você encostar a câmera do seu celular aí e já automaticamente copia o QR Code e com isso você consegue fazer o seu agendamento, ok? E também é importante que vocês olhem a descrição do vídeo. Através da descrição, vocês já vão saber se vale a pena ficar até o final da leitura ou não. Mas eu garanto que se você chegou até aqui, essa leitura é para você. Então fica até o final, porque tem mensagens muito importantes. E para quem está chegando aqui agora, leituras mensais, a Índia traz o Oráculo da Lua, a Mandala Cigana e também traz informações dos búzios, onde a Índia tira a leitura dos búzios antes de abrir a leitura de vocês com as cartas. Anota todas as informações para complementação, para que o vídeo também não fique muito esticado para vocês, ok? Então vamos lá? Peço permissão para me conectar a essa egrégora dos piscianos. Vamos ver como abre o mês de março. Opa! Essa aqui. E saiu aqui no do norte. É hora de sair da zona de conforto. Olha aí, piscianos. Mês de março já promete aí grandes mudanças, já promete aí movimentação e não dá para ficar parado. E o que é esse sair da zona de conforto? Sair da zona de conforto é quando você sabe que tem alguma situação que não tá bem para você, você não está se sentindo bem, mas você está empurrando com a barriga. Ah, não tá bom, mas eu vou fazer o quê? Eu dependo de tal pessoa, eu dependo desse trabalho ainda, eu dependo de tal situação para sair disso aqui. É mais ou menos essa sensação que vocês têm. Isso chama-se zona de conforto. Ela é muito boa, mas não acontece nada, não evolui, não traz nada de bom. Então a espiritualidade está falando para você, olha, é hora de você sair da zona de conforto. Fundo do deck de vocês, a lua cheia em Gêmeos. Toda lua cheia é finalizações de ciclo. E finalizações de ciclo vem para vocês através da comunicação. Aqui já vem falando para você, a lua cheia em Gêmeos, falar para vocês, piscianos, as respostas que vocês precisam já estão a caminho. Então, seja lá qual é a resposta que você está aguardando, está chegando aí para vocês. Esse mês de março vai estar aí chegando para vocês a comunicação, as respostas que vocês buscam. E é um mês para vocês que vem muita profundidade. É um mês que vai trazer para vocês aquela profundidade emocional e espiritual para vocês, piscianos. Vocês vão estar sendo regidos por energia de Iemanjá e energia de Oxalá. Então, Oxalá, ele vai trazer a energia da calmaria, da paciência, da clareza. Oxalá traz sonhos realizados. E Iemanjá, ela rege a cabeça. Ela cuida da cabeça, então vai trazer esse equilíbrio para que você trabalhe as suas emoções. A comunicação vai ser muito importante. Então tem comunicações que vão acontecer, conversas que vão acontecer para vocês esse mês de março, conversas importantes para vocês finalizarem algumas etapas aí da vida de vocês. Junto a essa energia, né, de março, que entra aí, Marte entrando aí na sua regência, ano de 2026, a energia de Marte é aquela energia que traz agilidade, um movimento, a decisão, a coragem de fazer a coisa acontecer. Junto a isso, teremos aí o eclipse do dia 3 de março. E muitas pessoas não se atentam a isso. O eclipse, ele não é um fenômeno que acontece simplesmente porque ele tem que acontecer, não. Ele traz, assim, um impacto muito profundo na energia de todos os seres humanos. E para vocês, esse eclipse, ele vai ativar principalmente para vocês a comunicação, conversas importantes, decisões envolvendo aí irmãos, envolve vizinhos, envolve o ambiente
próximo aí de vocês. Aqui vai trazer o eclipse, vai trazer para vocês mudanças de pensamento. Então, esse eclipse, ele pode trazer verdades que precisam ser ditas, rompimentos por falta de clareza e revelações de algo escondido. É uma nova oportunidade através do contato, e novas oportunidades através de contatos inesperados. Então, juntou a energia dos orixás, a energia dos búzios, trazendo para vocês, mais a energia do eclipse. Então, é um mês que vocês vão estar com muita proteção espiritual, vão ter fortes revelações, sensibilidade muito elevada, e com isso também traz aí finalizações, encerramentos de ciclos, principalmente no campo afetivo de vocês. Os búzios já trazem para vocês essa informação. Então analisem, é um eclipse mental e comunicativo para vocês esse mês de março. Por isso aqui a lua cheia em Gêmeos. Então olha como se combinam as cartas, búzios e toda essa energia, para que vocês entendam como é que funciona as coisas energeticamente, que não basta fazer leituras de cartas, tem que ter uma explicação, tem que ter um direcionamento para que vocês vá no ponto certo, para que vocês façam as coisas certas, para que tudo dê certo para vocês. É um mês muito bom para vocês, tá? A área da vida de vocês, a gente já vai falar casa por casa o que saiu dos búzios. E a área mais impactada que esse eclipse traz para vocês é a comunicação e relações próximas de vocês. Conversas importantes têm que acontecer, verdades que estavam guardadas têm que ser falado, mal entendidos sendo esclarecido, rompimentos por falta da clareza, já vem falando aqui novamente para vocês. Tenha para alguns aí uma reaproximação através de diálogo. Sem esse diálogo é impossível. Então a comunicação vai estar em alta. Lua cheia em Gêmeos. Gêmeos fala da comunicação. Vocês têm muito... O piscianos tende muito a guardar sentimentos. E esse eclipse vai forçar você a falar tudo que está aí dentro preso de você. Vai ter que pôr para fora. Não vai ficar mais, sabe, aquela coisa remoendo aqui dentro, vontade de falar e trava e não fala. Esse eclipse vai ativar para que você fale sim o que precisa ser falado. Colocar ordem onde precisa ser colocado. Pontos finais onde precisa. Decisões que vocês vão precisar tomar através do diálogo. Para que vocês não metam os pés pelas mãos. Porque muitos rompimentos vão acontecer justamente por falta de clareza. Então aqui já vem falando da informação importante para vocês. Na área afetiva de vocês, muitas conversas aí definitivas. Muitos relacionamentos podem evoluir ou encerrar. Tudo vai depender da dinâmica da conversa, do diálogo que vocês vão ter, das decisões que vocês vão tomar. Para alguns piscianos, pessoas do passado podem retornar para a vida de vocês, podem aparecer. Porém, o livre-arbítrio é de cada um, tudo depende dessa dinâmica de vocês. Porém, é um mês que vocês devem evitar decisões emocionais impulsivas, principalmente na semana do eclipse. Na área afetiva de vocês, tem relacionamentos que estão passando por um momento de sinceridade. Possibilidade de reencontro? Tem sim. Para quem está solteiro, alguém do passado aí pode aparecer. Como já falei, tudo vai depender daquilo que vocês decidirem para a vida de vocês. Porém, o que você precisa evitar, piscianos? Ilusões. Esse mês de março, cuidado com ilusões, né? Às vezes está numa energia, achando que as coisas estão muito lindas, maravilhosas, as coisas estão tudo muito bem, e na verdade você está vivendo de ilusão. Então os véus da ilusão também serão arrancados de vocês, para que vocês tenham clareza, para que vocês enxerguem o que precisa ser enxergado, para que vocês tomem decisões, tomem atitudes diferentes, para que você mude literalmente a sua vida em algumas questões. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque às vezes a gente se engana, a gente se ilude. E é um mês que vem falando para você, não se engane com promessas vazias. Não se iluda com promessas.
Avalie sempre sim a sua intuição, porque é um mês que vocês vão estar muito mais intuitivo. Vocês já são intuitivo e esse mês vai estar muito mais ativado. Porém, veio a intuição, mas confirme essa intuição com fatos reais, para justamente você não se iludir. E para que isso serve? Para que você não cometa erros, para que você saiba as decisões que você deve tomar. Os búzios, eles já trazem as informações, né? Os nossos cauris, eles já vêm trazendo essas informações também, energia de Iemanjá, energia de Oxalá, direcionando vocês. Porém, é um mês muito favorável para vocês, sim. Campo de trabalho de vocês, muitos convites inesperados para vocês. Pode ser de parcerias, uma sociedade, é um projeto que vocês fazem. Apresentei o meu projeto e fui chamado. Então tem movimentação aí e de forma inesperada para vocês. Ótimo. Porém, vocês vão avaliar parcerias, avalie com certeza. A comunicação é muito importante com os superiores. De repente você vai estar conversando com seus superiores, talvez através de uma conversa, um aumento de salário, um novo posto de trabalho, um novo setor, um projeto. Tem algo muito bom nesse sentido. Então haverá conversas também dentro do campo profissional de vocês. Para quem trabalha com internet ou trabalha com o exterior, né? Presta serviço, mas para o exterior, é um mês muito favorável. Então atenção aí aos empresários, aos empreendedores, porque é um mês muito favorável para você. As finanças de vocês vai começar o mês de março, no início, algumas oscilações. Por quê? Devido ao eclipse, devido aos resquícios que vocês vêm trazendo do mês de fevereiro. Então, o início vai ser algumas oscilações. Porém, tem entrada de dinheiro. Essa entrada de dinheiro vem está ligado a acordo, a negociações, a recebimentos que você já tem. Então, tem acordos, vocês vão fechar contratos, firmar, né, no papel aí documentos, tudo ali corretinho no papel, nada no boca a boca. Tem recebimento para vocês. Quem está aguardando aí algum recebimento, saiba que mês de março está chegando para vocês, tá? Porém, é uma necessidade aqui, pisciano, de vocês se organizar. Cuidado com gastos, né, emocionais. Sabe, na impulsividade, gastar desnecessariamente. Então, pés no chão. Oxalá, já aquela energia que ela pede cautela, ela pede calma, ela pede a paciência, ela pede sabedoria. Oxalá, ele traz essa energia para vocês. E Iemanjá, ela traz o equilíbrio mental. Ela é a mãe das cabeças, ela cuida da sua cabeça. Muito importante para vocês, pisciano, cuidarem sim do seu ori, dessa parte mental de vocês, esse mês de março. Equilibre, cuide do teu espiritual. A intuição vai estar muito aguçada, muito aflorada. As emoções vão estar em alta, por isso veio essa energia do equilíbrio de Oxalá para trazer essa calmaria, para que vocês não metam os pés pelas mãos, para que vocês não tomem decisões erradas que depois pode se arrepender. Então aqui vem muito falando isso. Cuidado com gastos desnecessários. Tenha cautela, né? É um mês muito bom, favorecido ao dinheiro? Sim. Entrada de dinheiro? Sim. Mas pede aquela pés no chão. Questões de saúde de vocês. Muito cuidado aí com a ansiedade, insônia. Pisciano, vocês precisam dormir direito, vocês precisam descansar, principalmente descansar a mente. Tem muitos de vocês aí que o cérebro não desliga. Vocês vão dormir e o cérebro tá lá, né? 24 horas, 20 por 48 e tá ali sem parar. Vocês precisam sim dormir um bom sono. Isso faz muito bem para a sua saúde mental. Porque senão vocês acordam estafiados, sabe aquela, tô com estafa, tô com cansaço. E aí você acaba não rendendo, porque você está muito debilitado, está muito cansado, exausto. A mente não descansou. E esse mês de março vem pedindo esse cuidado aí no setor de saúde de vocês. Muita sensibilidade energética. Então, cuide do sono. Banhos de ervas, a Índia vai passar banhos de ervas para vocês. Fiquem até o final,
não saia do vídeo porque tem muita informação. Peguem papel e caneta para que vocês anotem tudo que a Índia vai passar aqui para vocês. A Índia falou que ia conduzir vocês esse ano de 2026 para que chegue lá dezembro, todo mundo tenha algo a comemorar. Então, precisa fazer a liçãozinha de casa e a Índia vai passar para vocês o que vocês devem fazer, tá bom? Busque tomar banho de mar, banho de cachoeira, esteja em contato com a água. Piscianos, vocês já são energia das águas, né? Elemento água, vocês são elemento água e existe essa necessidade. Então, banho de mar, um banho de cachoeira, banho de erva vai ser muito útil esse mês de março para vocês. Já sabe que vocês não podem tomar decisões, principalmente emocionais, impulsivas na semana do eclipse. Semana do eclipse, vocês não tomem decisões, não haja por impulsividade de forma alguma. Esse eclipse ele vai mexer com certeza. E se você fizer determinadas coisas na semana do eclipse, os resultados não serão favoráveis. Só espera passar a semaninha do eclipse, depois aí você vai sentar com calma, com paciência, com clareza para tomar as decisões na sua vida. A espiritualidade ela fala que além de Iemanjá, forte, e Oxalá também, que vem trazendo clareza mental, paz espiritual, elevação da consciência, proteção contra a confusão energética, porque março pode trazer sim alguns conflitos, algumas confusões, pessoas ao seu redor, vizinhança. Então não vale a pena você se desgastar. Poupe as suas energias, poupe, será melhor a fazer. Às vezes o silêncio é uma resposta para tudo. Analise bem sobre isso, piscianos. Não é à toa que saiu aqui, olha para você. É hora de sair da zona de conforto? É sim. Fazer mudanças, resolver as questões que estão pendentes, finalizar ciclos que precisam ser finalizados, respostas aí chegando para vocês, para que vocês tomem decisões. Então, março para vocês é um mês de elevação da consciência, é um mês de proteção, é um mês de purificação espiritual. Então, com tudo isso, com os búzios que trouxe de informação, mas isso aqui é só um representativo dos búzios para vocês entenderem que ainda também joga búzios, tá? Antes de fazer a leitura. Isso aqui é só um representativo, porque muitas pessoas não sabem nem o que é búzios. Então a Índia traz aqui para informar para vocês. Então não guarde sentimentos. Esse eclipse vai ajudar vocês a falar, a pôr para fora seus sentimentos. Gente, é uma sensação maravilhosa, porque quando você fala, você sente aquele alívio. Isso vai fazer muito bem. É uma cura da sua criança interior. Isso tudo faz parte desse momento agora, do mês de março para vocês. É a sincronicidade, é a engrenagem que vocês precisam e vai estar ativada. Então, prestem bem atenção aos sinais que o universo está lhe passando. E podem sim contar com a energia de Iemanjá, energia de Oxalá, para essa finalidade de vocês. Conversas importantes com certeza terão que acontecer, para que vocês finalizem, só que tudo tem que ser através do diálogo. Tenha fé em seus sonhos, piscianos. Tenha fé em seus sonhos. Piscianos é aquela energia, eu só acredito vendo. E a Índia sempre fala, não é acreditar para ver, é crer para ver. Porque quando eu creio na minha capacidade, eu creio que eu vou realizar, eu creio. O que você está falando? Aí você está pondo a sua fé na potência máxima. Aí você está confiando nos desígnios divinos. Com certeza você tem absoluta prosperidade na sua frente. Isso é fato. Então é crer, creia nos teus sonhos, creia na tua capacidade. Está na hora, piscianos, de vocês libertar qualquer negatividade. Tudo que é negativo na tua energia tem que ser libertado. Medos, insegurança, tristeza, mágoa, ressentimento, seja lá o que é de negativo que está na sua vida, é hora de você se libertar. E esse eclipse, o que vocês podem fazer no dia do eclipse? Primeira coisa que vocês vão fazer no dia do eclipse, vocês vão escrever no papel tudo aquilo que você não quer mais na sua vida.
medo, insegurança, crenças limitantes, mágoas, ressentimento, tristeza, escassez, pobreza, você vai escrever tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que você não quer. Feito isso, você vai dobrar o papel, você vai pegar, colocar fogo, vai queimar esse papel e soprar as cinzas aos ventos. Ponto. Após o eclipse, para que corte vocês, livre vocês de confusão, que tire vocês de situações perigosas, né? Muita briga, muito desentendimento, muita confusão. Então vamos pedir para que esse eclipse aí, essa energia não permeia, nos livre disso aí. E o que vocês vão fazer? Vocês vão tomar banho de arruda, alecrim e louro, folhas de louro. Pega lá umas 7 folhinhas de louro, uns 3 raminhos de arruda, um galinho de alecrim, coloque para ferver, né? Cozinha, né? Porque tem que soltar a enzima. Pode colocar água para ferver, pode pôr infusão, não tem problema nenhum. Depois vocês coam e tomam esse banho do pescoço para baixo. Porém, faça isso após o eclipse. O eclipse é dia 3, dia 4 vocês fazem esse banho, que é muito importante para vocês. Isso vai ajudar vocês a se libertar de confusão, a se libertar de discussões, evitar mais desgastes para vocês, tá? Agora a gente já vai abrir a mandala de vocês e vamos ver o que a sua mandala traz de informação. E enquanto isso, ainda vai passar para vocês os banhos que vocês podem estar tomando. Esse do eclipse é um. Vocês vão tomar banho para Iemanjá na sexta-feira, eu ia falar sexta-feira santa. Na sexta-feira, vocês podem tomar banho de rosa branca e erva doce. E coloque um pouquinho de açúcar mascavo. Mentalize paz, mentalize serenidade, fortalecimento, clareza mental, equilíbrio emocional, limpeza espiritual. Quando vocês estiverem tomando esse banho, é isso que vocês vão fazendo. Porém, esse banho, gente, vocês vão tomar o banho, mas vão colocando, jogando no corpo de vocês aos poucos, né? E mentalizando tudo isso aí. Não é simplesmente pegar o banho, jogar e tá pronto. Não. É a hora que você vai jogando, é o que você vai. Tudo é o comando da sua voz. Lembre-se, nós somos energia, frequência e vibração. É esse momento que você deve ativar essas energias. E também Oxalá, o banho de Oxalá, vocês vão tomar banho de boldo, banho de manjericão e banho com a água de arroz. Água de arroz, lavou ali o arroz para cozinhar, separe aquela água, quando vocês lavam o arroz, misture com o manjericão e o boldo. E aí vocês misturem com o manjericão, misturem com o boldo. Podem macerar com água fria, né? Para não estragar a erva. Se não tiver for seca, aí sim ferve. Esfriou, coa, pescoço para baixo. Peça clareza, peça proteção espiritual. Quais salmos que vocês podem estar lendo, fazendo as orações de vocês? O Salmo de número 23, que traz proteção e direção. O Salmo 51, que traz purificação para vocês. E o Salmo 121, que traz a guarda espiritual que vocês precisam. Esses são os salmos que vai ajudar muito vocês nesse mês de março a fazer o trabalhinho completo, né? Os banhos, fazer a reza com os salmos, vai ajudar muito vocês. Vai ajudar muito. Vamos ver agora a mandala de vocês, como se apresenta na vida de vocês. Fundo do deck de vocês, os trevos. Os trevos já vem trazendo a boa sorte. Os trevos, ele fala de pequenos obstáculos, mas são obstáculos passageiros. Obstáculos, para alguns, acho que é só a sorte. Não, os trevos, ele fala de alguns obstáculos, mas coisas
passageiras, coisas que não é nada grave, de que vai impedir vocês de caminhar de forma alguma. O estrevo ele traz a sorte para vocês. O momento de vocês é de muita sorte. Um período é muito favorável para vocês. A energia de personalidade de vocês já entram aqui, olha, tem um ponto final aqui, uma grande vitória. Aqui traz o navio, ele fala de questões, vocês estão em busca de resoluções relacionadas ao passado. Como já foi falado, que o passado pode voltar aí para resoluções, para que vocês ponham pontos finais e com isso vem a sua vitória. O navio ele fala de mudanças, o navio ele fala de viagens, o navio ele traz energia de questões burocráticas, assuntos relacionados à herança também, coisas que vocês estão buscando para resolução, para resolver. Muita luta, muito sofrimento, muitos desgastes, coisas que vocês veem passando depois de muita dificuldade. Aqui tem a tua vitória. Então aqui também tem viagem, tem mudanças, tem oportunidade chegando para vocês. Tem um novo chegando na vida de vocês. Pode ser vocês também fazendo mudanças e viagens, sim. Principalmente, que, como foi falado, se você está lidando com questões relacionadas ao exterior, muito favorável que tem uma grande vitória. Então, já começamos a energia boa. Começamos um mês de vocês muito bom, favorável, porque tem energia aqui de sorte. Na casa de dinheiro, a casa de dinheiro vem falando sim que tem dinheiro para entrar para vocês. Os livros falam da sabedoria, para você lidar com o dinheiro, tenha muita clareza. O dinheiro vai entrar. Esse dinheiro pode vir através do estudo, né? Concluir meu curso, meu estudo, minha faculdade, agora conseguir meu trabalho, abrir meu próprio negócio. Tá muito favorável isso para vocês. O Sol ele traz a materialização, ele traz a concretização, a realização. E também pode vir dinheiro através de documentos, papéis, algo que você está guardando, pode ser partilha, questões, assuntos burocráticos, esse dinheiro chega para vocês, tá? Tá aqui a energia de dinheiro chegando, o estrevo fala de dinheiro, também o Sol trazendo essa realização. Por isso aquela sabedoria para lidar com o dinheiro, não vá saindo gastando, de forma, vai ter aquelas oscilações? Sim, depois reorganiza. A entrada de dinheiro chega, mas pés no chão, piscianos. Área de comunicação, aqui tem uma confirmação de uma comunicação, através de uma parceria, essa comunicação pode vir através de amigo, essa comunicação pode ser de pessoas fiéis a você, pode ser de um acordo, um contrato, pode ser uma comunicação aqui, o cão pode estar representando alguém do seu trabalho, um superior, pode estar representando um advogado, pode sim. Então tem uma comunicação chegando aí para vocês. E a confirmação, algo que traz também estabilidade para vocês. Setor familiar, tem uma comemoração. A Casa do Jardim fala de encontros familiares. A Casa do Jardim, ela fala de conversas, esclarecimentos. Aqui tem novidade chegando no campo familiar, tem notícias, coisas novas chegando. Pode ser chegada de uma criança? Pode sim. Aqui tem a energia de novidade. Aqui tem energia que fala para vocês, olha, haverá encontros também para resoluções de pendências, resoluções de coisas que estavam ocultas, aonde também você tem sido muito inocente. E aqui pode sim estar relacionado à família, a irmãos, familiares próximos de vocês. Vai haver assim um encontro para uma conversa, um diálogo justamente, que é para ter essa conversa, para pôr as coisas no seu devido lugar. Porém também tem comemorações. No setor de amor, tem alguma situação aí onde está trazendo um desgaste. A foice fala de desgastes, situação que não está muito legal. E vocês estão com dúvidas, com indecisões. A carta dos caminhos fala de decisões que vocês precisam tomar em relação a essa questão. Então aqui existe a necessidade da conversa, do diálogo, situações sendo esclarecidas, sim, para que você ou equilibre, ou transforme, ou faça o corte necessário. E aí se abre uma nova oportunidade. Mas aqui, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de tomar decisões, tenha uma conversa clara, uma conversa franca. Tenha certeza daquilo que você quer, para que você tome a decisão certa. No setor de saúde, a saúde fala de vocês. Piscianos, presta atenção, a carta do cigano. A carta do masculino, o que ela representa na área da saúde? Pressão arterial. Olha o estresse, cuidado aí com a pressão arterial de vocês. Deixa eu encostar mais aqui. Os pássaros falam de doenças já psicossomáticas.
Então presta muita atenção na área da saúde de vocês, durma adequadamente, façam exercício, façam caminhada, procure relaxar mais, para que vocês não tenham problemas com pressão, para que isso aqui não somatize no corpo físico de vocês. Quem está passando por isso, o estrela traz uma oportunidade. O estrela fala de uma flexibilidade, uma necessidade de uma mudança, né? Nesta questão da saúde de vocês. E os pássaros também falam de fala, né? A comunicação. É necessário para a sua saúde também se comunicar, falar o que precisa ser falado, se expressar. Por isso esse eclipse veio e caiu perfeito na energia de vocês e vai ativar vocês por para fora tudo que você está guardando aí dentro, e isso está fazendo mal para a sua saúde. Área de relacionamento. Relacionamento no geral. Como que eu me relaciono? As pessoas ao meu redor, amizades, pessoas distantes, pessoas novas que surgem. Como é que eu me mostro para o mundo, né? Em relação a essas pessoas. Aqui mostra vocês muito fechado. A torre fala de uma grande iluminação na área de relacionamento de vocês. Era como se vocês estivessem no momento, olha, ela estava no meu casulo, fazendo a minha meditação, a minha introspecção. Eu estava numa energia de eremita. Eu estava numa solitude, não na solidão. Alguns se sentem isolados, se sentem presos. E agora é hora de fluir, é hora de você soltar, é hora de você sair para o mundo. Então a torre aqui, ela vem falando dessa introspecção e também já trazendo a informação para você da tua espiritualidade. Aqui é literalmente espiritual. Alguns se sentindo presos e vê uma libertação nesse setor. Tem uma grande transformação para vocês. A cobra aqui, nessa conotação, ela não fala de coisas negativas. A cobra, ela fala da sabedoria. A cobra, ela fala da transformação. Ainda que vocês andem só, mas vocês sabem por quais caminhos vocês querem seguir. Então a cobra que ela traz a sabedoria, ela traz a transformação, ela traz o trocar de pele. O que é esse trocar de pele? É mudar as atitudes, mudar formas de pensamentos, mudar o seu lado emocional. Sabe eu fiz uma limpeza, eu fiz uma transformação na minha vida. E aqui para vocês tem uma grande transformação no campo da matéria, principalmente no que diz respeito a dinheiro. Piscianos, é um mês maravilhoso para vocês. Tem entrada de dinheiro, o trabalho de vocês, as coisas que vocês estão fazendo vai trazer bons resultados financeiros para vocês. Então é o mês de transformar. Porém, lógico, né? Se atentem aí sempre à inveja, a olho gordo, a fofoca. Não saia falando dos seus planos para ninguém, principalmente pessoas que você já sabe que não torce a seu favor. Então essas pessoas têm que ficar bem distante, sem saber o que você faz da sua vida. Casa espiritual tem uma conexão com a espiritualidade de vocês. Aqui muita mudança. A estrela traz a cura. Aqui a espiritualidade trazendo uma cura para vocês. Uma cura espiritual. E com isso trazendo para vocês um novo caminho, uma nova direção. Trazendo mudanças em relação à tua espiritualidade. Muitos aí também buscando outra casa espiritual, buscando mais aprimoramento, outros se conectando mais com a espiritualidade. Aqui tem uma realização de sonho para vocês. A espiritualidade devolvendo o teu brilho, o teu sucesso. Então se prepare para grandes novidades e grandes mudanças promovidas pela própria espiritualidade de vocês. Casa de trabalho, olha aí, casa de trabalho, piscianos. Tem alguma situação aí aonde vocês devem prestarem atenção. Por quê? Os ratos, ele fala de perdas, escassez. Os ratos falam de desgastes. Os ratos falam de situações daquele cansaço, esgotamento físico. Então tem alguma questão aí no campo de trabalho de vocês que estão trazendo para vocês uma tristeza, um desgaste muito grande. Está trazendo conflitos, brigas, desentendimentos. A carta do chicote, ela fala de conflitos, brigas, desentendimento, mas ela te dá o poder. Ela fala do seu empoderamento diante de alguma questão aí no campo profissional, na casa de trabalho de vocês. Alguns passando dificuldades porque não encontravam a porta de trabalho e agora essa porta se abre para vocês e tira vocês de qualquer escassez. Porém, aqui no campo de trabalho, se atente aí às amizades, né, no campo de trabalho, pessoas tentando puxar o tapete,
conflitos, brigas, desentendimentos, disputas aqui por uma vaga, né? Disputa aqui por uma... eu tive um cargo melhor e o outro tentando puxar o meu tapete. Muita atenção, porque isso pode gerar tensão, pode gerar conflitos, pode gerar brigas, desentendimentos. Olha como as cartas vão falando. Olha o que os búzios trouxe de revelação e as cartas aqui confirmando. No setor de trabalho. Então, prestem atenção. Tem que ter uma conversa? Sim, mas aquela conversa... Porque vocês podem também simplesmente finalizar esse contrato, ó, que não dá mais pra mim. Deu, bastou, eu vou em busca de algo melhor. Interessante, né? Casa de amigos de vocês, olha lá. Tem descoberta, sim, em relação a uma amizade. A pessoa muito falsa, uma pessoa fria, uma pessoa calculista. Se atentem a isso. Você está com o poder na sua mão, piscianos. O poder está na sua mão. Você tem a chave na sua mão. Aqui, você trazendo benefícios para você. Essa porta, essa chave que você tem na sua mão, ela tanto serve para abrir como para fechar. É você que vai tomar as decisões, tomar as rédeas da sua vida, porque o Urso já fala isso, tomar as rédeas da sua vida em relação a algumas amizades. Pessoas frias e calculistas, pessoas invejosas. Às vezes vocês estão carregando fardos aqui, ó, peso, por questões de amizade. Sabe aquela pessoinha que só encosta em vocês quando precisa e drena e suga? E aqui vem descobertas também. E através dessas descobertas é onde você coloca cada um no seu devido lugar e pontos finais. Pessoas difíceis no caminho de vocês. Essas pessoas tendem a sair, com certeza. Casa espiritual de vocês. Qual é o conselho da espiritualidade de vocês? O conselho que a espiritualidade traz. Aqui já saiu a carta das montanhas e a carta das alianças. Então, o conselho que a espiritualidade traz. Vocês estão passando por alguns desafios, passaram por alguns obstáculos. É como se falar assim, você passou na prova. Agora é hora de colocar você no seu trono. Aqui a energia de Xangô, as montanhas representam a energia de Xangô. Passaram por dificuldades, distanciamentos em algumas questões relacionadas a parcerias. Alguns passando por obstáculos por conta de parcerias afetivas e não afetivas. Aqui já vem falando para você, busque o seu equilíbrio mental e emocional, seu equilíbrio físico para tomar as melhores decisões, para não meter pés pelas mãos. Porém, aqui já vem falando da área de justiça. Aqui quem está esperando resultados da área de justiça, documentos, assuntos burocráticos, seja pensão, INSS, recebimento, o que seja para vocês. Tem acordos acontecendo aí para vocês. Tem entrada de dinheiro, sim, chegando. Aqui tem assinatura de documentos, assinatura de contratos, assinatura de papeladas, mas o que as cartas das montanhas falam para você? Analise com cuidado tudo que você for assinar. Analise, olhe as entrelinhas, tá? Esse é o conselho que vem para vocês, para que vocês façam de forma correta, que não venha a se prejudicar, tá? A mensagem da espiritualidade para vocês, piscianos, vem falando para vocês, olha, nem tudo que emociona é destino. Escolha com consciência, tá? Nem toda emoção é intuição. Busque clareza. Então, vocês precisam estar atentos a essas palavras. Muito profundo, né? Muito profundo e traz aí revelações importantes para vocês, tá bom? Fertilidade, olha aí. A fertilidade, ela vem falando para vocês, prepare seu coração, uma nova vida chegará em breve. E eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura, tenha trazido informações, que esse mês de março traga para vocês muita prosperidade. E é o que eu tenho para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, axé, namastê. E até mais!